E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Nós vamos tratar aqui de redação oficial especificamente desse decreto, esse decreto 9.758 de 2019, que trata dos pronomes de tratamento e também do endereçamento. Só que está havendo muita confusão. O pessoal está me perguntando muito sobre o excelentíssimo senhor, né, o Vossa Excelência, se não existe mais. E realmente o decreto, se a gente não souber interpretar ele ao pé da letra, ele traz uma certa confusão, realmente. Então eu vou trazer, nesse vídeo, já fiz um vídeo anterior, um pouquinho mais longo, só que esse aqui eu vou especificar mais, vou direcionar mais para ficar mais rápido aí a interpretação, tá bom? Bom, o que aconteceu é o seguinte, gente. 2019, 11 de abril de 2019, entra em vigor o 9.758, esse decreto que alterou a forma de tratamento e endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública. Só que nós temos uma atenção em relação a esse decreto. Quando ele menciona que não há mais o vocativo excelentíssimo e nem o tratamento Vossa Excelência nas correspondências oficiais, isso vale, olha o que está grifado aí, ó, somente para os agentes públicos do Poder Executivo. Bom, então o que acontece aqui? Vamos explicar aqui como é que funciona rapidamente aqui, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, não necessariamente vamos saber aqui, ou precisamos saber qual a atribuição de cada um, isso não vai interessar para a redação oficial. O que interessa é o seguinte: três poderes da União: Executivo, chefe do Poder Executivo, Presidente da República; Poder Legislativo, Congresso Nacional, o Senado Federal, Câmara dos Deputados; Presidente do Legislativo, chefe do Legislativo, é o presidente do Congresso Nacional. E no Poder Judiciário, o STF, Supremo Tribunal Federal, o presidente do STF é o chefe do Poder Judiciário. Tudo bem? Bom, aí tem as divisões dos poderes aqui. Nós vamos tratar, o decreto-lei, ele trata dos casos que estão aqui, ó, tá? No Poder Executivo, só vale para o Poder Executivo, tá? Mas vamos interpretar isso aqui, ó. Bom, está aqui o decreto. Então, está lá no artigo 1º do decreto. Esse decreto dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral escrita com agentes públicos da administração pública federal, direta ou indireta, e sobre a forma de endereçamentos, comunicações e tal. Parágrafo 2º, vamos lá. Direto para o segundo aqui, ó. Aplica-se o disposto nesse decreto, tá? Para quem que nós vamos aplicar esse decreto aqui? Aqui estão as relações, ou melhor, está a relação das pessoas, dos cargos, a quem são aplicados esse decreto. Então, nós temos lá servidor público ocupante de cargo efetivo, militares das Forças Armadas, auxiliares, que são as Forças Auxiliares das Polícias Militares, né, dos 26 estados e distrito, e assim vai, tá? Depois você pausa o vídeo, dá uma olhadinha nos nomes aí, vou ficar repetindo os nomes aqui para não alongar o vídeo aqui, o objetivo aqui é outro, tá? O próprio decreto já traz isso aqui. O que interessa para a gente é isso aqui que eu grifei, ó. Não se aplica o decreto às comunicações, ou item 2 que interessa aí, ó. Vou fazer a leitura com vocês inteira, depois eu volto para explicar passo a passo, tá? Então, não se aplica, o decreto não se aplica às comunicações entre agentes públicos da Administração Pública Federal e agentes públicos do Poder Judiciário, Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria, do Ministério Público ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão ou à entidade, ou ainda aos ocupantes dos cargos. Muito bem, então não vai se aplicar comunicações entre os agentes públicos da administração pública, vamos traduzir isso aqui, agentes públicos da ADM, da administração pública, ao Poder Executivo. Tudo bem? E aos outros entes aos outros cargos, né, dos outros poderes. Muito bem, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, então. Então, os agentes públicos da ADM, da administração pública, eles estão aqui no Poder Executivo. Então, eles vão se comunicar, vão sair daqui, a comunicação vai aqui, ó, ou para alguém lá do Poder Legislativo, ou a comunicação sai daqui e vai para alguém lá do Poder Judiciário. Tudo bem? Essa primeira parte desse inciso 2, tá? Então, os agentes públicos da administração pública, ou seja, do executivo, não se aplica entre a comunicação entre esses caras aqui do Poder Executivo e os agentes públicos do Poder Judiciário, Legislativo e assim vai. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então,
sou aqui do Poder Executivo, tá certo? Sou um agente público federal do Poder Executivo. Vou fazer uma comunicação aqui, ó, com alguém lá que pertence, o cargo lá pertence ao Poder Legislativo. Não se aplica esse decreto. A mesma coisa funciona se eu for fazer uma comunicação com alguém lá do Poder Judiciário. Tudo bem? Então, ó, não se aplica. Então, as comunicações entre os caras que estão lá no Executivo e o restante lá, Poder Legislativo e Judiciário, não se aplica. Além disso, o Tribunal de Contas também. Muito bem, agora só que aqui, ó, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão ou entidade ocupantes. Muito bem, é o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos supor que a gente está aqui no Executivo, tá? Estamos aqui no Poder, fazemos parte do Poder Executivo, ocupamos um cargo aqui, vamos nos comunicar com alguém daqui, ó, do Poder Legislativo. Então, acontece o seguinte, nesse Poder Legislativo, vamos supor que tem uma norma aplicável que é para tratar, sim, o presidente do Congresso, por exemplo, de excelentíssimo senhor, e tratar de Vossa Excelência, tudo bem? Então, na hipótese do Poder Legislativo exigir isso, então aí o que vai acontecer? Olha o que acontece aqui, ó. Na hipótese de haver uma comunicação entre alguém do Poder Executivo com o Legislativo ou com o Judiciário, tanto faz, então aqui, ó, não vai se aplicar. Agora, na hipótese de exigência, tudo bem? Então, alguém do Poder Executivo enviou um documento lá para alguém do Poder Legislativo e colocou a palavra senhor, que é o pronome que trata esse decreto. Só que alguém lá do Legislativo ou do Judiciário invocou aqui uma exigência especial, né? Porque, olha, aqui nesse poder, por exemplo, no Poder Legislativo, que é o exemplo que eu citei, nós tratamos aqui tal cargo, tal pessoa que ocupa tal cargo de excelentíssimo senhor e presidente da República, e excelentíssimo senhor e vossa excelência, tudo bem? Tudo bem. Então, o que acontece? Inicialmente, o decreto não é aplicado, mas na hipótese de exigência de tratamento especial. Então, vamos pensar numa prova de concurso, que é o que vale para nós aqui. Até agora eu não vi uma questão ainda envolvendo esse assunto, talvez porque ele traz realmente uma certa confusão. Vamos imaginar o seguinte, se alguém do Poder Executivo, né, ele vai enviar um documento para alguém do Poder Legislativo, e ele coloca lá, senhor fulano de tal, por exemplo, né? E alguém lá do Legislativo menciona, olha, o meu cargo aqui não é senhor, o meu cargo aqui é vossa excelência, tudo bem? Aí o decreto não se aplica, né? Porque olha o que acontece um pouquinho mais adiante aqui, ó. Um pouquinho mais adiante aqui, ó. Então, o decreto menciona que é vedada esse tipo de tratamento. Vossa excelência, vossa senhoria, vossa magnificência, doutor, etc., ele proíbe isso, tudo bem? Só que aqui no parágrafo 1º, o agente público federal que exigir, olha aí o que eu estava dizendo aqui, ó, que exigir o uso de um dos pronomes de tratamento que trata o caput, volta lá, ó. Vamos supor, alguém exigiu que seja tratado de Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor fulano de tal. Alguém exigiu isso aqui. Olha o que acontece, ó. O agente público federal que exigir o uso dos pronomes de tratamento que trata o caput, mediante invocação de normas especiais, né, tem alguma norma especial ali no órgão, referente ao cargo ou carreira, deverá tratar o interlocutor do mesmo modo, tá? Então, vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui, ó. Então, alguém aqui do Poder Executivo envia uma comunicação para alguém aqui do Legislativo e coloca lá senhor, por exemplo, que é o pronome de tratamento aqui, ó. Olha lá, a partir de então, o tratamento entre agentes é senhor, tá certo? Então, ele põe senhor. Só que chegando aqui o documento, tá? Vamos supor, na hipótese, alguém daqui que recebe esse documento menciona assim, olha, o pronome de tratamento aqui para mim não é senhor, é excelentíssimo senhor, tudo bem? Então, vai ter que ser excelentíssimo senhor. Por quê? Porque o decreto diz assim, ó, não é aplicado às comunicações entre os agentes do Poder Executivo, que é o agente público federal, né, administração pública federal, entre agentes do Poder Judiciário, Legislativo, tribunais, etc. Na hipótese, olha a segunda parte aqui, gente, ó. Na hipótese, então não é aplicado na hipótese de alguém exigir. Então, vamos aplicar o decreto, sim, vamos chamar de senhor. Só que é o seguinte, se alguém lá
do outro órgão, do outro poder, exigir um outro tratamento, porque com base aplicado na sua norma, então o decreto não será aplicado dessa forma, ok? Então, mais uma vez aqui, ó, voltando aqui, ó, o agente público federal que exigir o pronome de tratamento, olha, não é senhor, é excelentíssimo senhor, e aqui é vossa excelência, tudo bem, ok. Só que mediante invocação de normas especiais, ele vai ter que tratar o interlocutor da mesma forma. Então, se alguém envia um documento aqui, ó, com o senhor, e alguém aqui diz, não, é excelentíssimo senhor, ele vai ter que tratar a outra parte também dessa forma, tá? Então, vejam, na verdade, há um pouco de confusão, mas na hora da interpretação dá para compreender muito bem, né? Dá para entender perfeitamente aqui, que é o que interessa para nós aqui, só essa parte aqui, tá? A segunda aqui, ó, parágrafo segundo, é vedado negar a realização de ato administrativo ou de molestar o interlocutor nos autos do expediente, caso haja erro na forma de tratamento empregada, claro, né? Fechado então, gente? Tá tranquilo? Então vamos lá, só para a gente encerrar aqui, ó, só para encerrar. Então, para resumir, via de regra, pronome de tratamento, senhor, tudo bem? Excelentíssimo senhor e vossa excelência não existe mais no poder executivo, tudo bem? Tudo certo? Tá. Então, não se aplica o decreto no caso de alguém lá do poder executivo enviar um documento para alguém lá do poder legislativo e alguém, estou citando o poder legislativo, podia ser qualquer outro também do poder judiciário, e alguém ali reclamar, olha, aqui não é senhor, o pronome de tratamento aqui é vossa excelência e o vocativo é excelentíssimo senhor, tudo bem? Tudo bem, então ele vai ter que tratar desta forma, tudo bem? Então, no caso de uma questão de prova, né, desse assunto, acredito que o examinador, se ele colocar isso, né, numa questão de prova, até agora não vi nenhuma questão ainda, justamente porque traz uma certa confusão, né? Se o negócio é objetivo, se não é objetivo, isso não cabe a nós, né? A gente não cabe a nós discutir aqui, porque um decreto-lei, a gente tem que obedecer, nós temos que pensar aqui, nós estamos falando de prova de concurso, tá? Se é legal, se não é, eu vejo gente reclamar, que negócio confuso, para que isso, para que... Não adianta reclamar, gente, isso é aplicado, é lei, é decreto, você quer passar no concurso, você quer acertar a questão, você vai ter que interpretar isso aqui, né? Se é bacana, se é ruim, se vai atrapalhar, se não vai, isso não é problema nosso, tá? A gente tem que aplicar o que está no papel, porque é isso que o examinador vai pedir. Acredito que uma questão como essa, ele vai ter que colocar um caso prático para ficar mais fácil para você entender, né? Para evitar até recursos, né? Futuro recursos. Fechado, então? Poder Executivo não se aplica, esse decreto-lei, ele não se aplica entre as comunicações dos agentes do Poder Executivo com outros agentes. Na hipótese, você viu lá, né? Na hipótese dos outros agentes exigirem outro pronome ou outro vocativo. Tá fechado? Então é isso. Valeu, gente. Abraço para vocês, bons estudos aí, até a próxima.